Uma utilidade grande, não faz parte do nosso curso aqui não, gente, mas eu não deixo de mencionar porque ele é extremamente útil. O Scilab é muito bom para fazer gráficos. Certo? Gráficos que vocês precisam fazer aí para trabalho de cálculo, de física, de qualquer coisa, de geometria analítica. Certo? É ótimo fazer gráficos usando o Scilab. Vetores são essenciais para a construção de gráficos do Scilab. Bom, o comando mais simples, ele usa dois vetores, tá bom? Um com as coordenadas x, outro com as coordenadas y. São x e y são dois vetores com as mesmas dimensões. O Scilab constrói sempre uma poligonal. Ele pega o ponto x1, y1, faz uma reta até x2, y2, faz uma reta até x3, y3 e por aí vai. Então, você tem, por exemplo, aqui, se x foi isso daqui, 1, 4, 7, 11, e y foi isso daqui, esse que é o resultado do plot 2D x e y. Porque esse primeiro ponto aqui é o quê? 1, 12. Tá? O segundo ponto é 4, 6. O terceiro é 7, 15. E o último é 11 e 7. Okay? Mais um exemplo aqui. Para mostrar que a gente faz qualquer desenho, tá bom? Não precisa ser uma função. Você faz qualquer desenho. Então, x é isso daqui, tá bom? O primeiro ponto vai ser o quê? 2, 3, tá bom? Esse que está aqui. O segundo ponto, 5, 1. Terceiro ponto, 3, 4. E o último ponto, 4, 7. Ok? Ainda uma outra informação para vocês, é o seguinte, todas essas funções, seno, cosseno, raiz quadrada, como é o caso aqui, elas são matriciais, no sentido que se você passa para ele, como argumento, em vez de ser um número só, se você passa um vetor de números, ou uma matriz de números, ele calcula um vetor de resultados ou uma matriz de resultados, bom, com a função calculada para cada ponto do que você entrou. Bom, então, por exemplo, se eu chamar SQRT, né, raiz quadrada, com esse vetor aqui, ele vai produzir um outro vetor. Bom, o primeiro elemento é a raiz do primeiro elemento, ou seja, a raiz de 4 é 2. O segundo elemento é a raiz do segundo elemento de entrada. O terceiro elemento da saída é a raiz do terceiro elemento de entrada. E assim por diante. Tá bom? Vamos fazer aqui, gente, um gráfico de seno de x entre 0 e π, e 2π. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, x igual a 0, 2 pontos 1, 2 pontos 2 vezes percento π. São esses valores aqui que ele calculou. Agora eu vou fazer o seguinte, y igual a seno de x. O gráfico não é de 0 a 2π? É o gráfico que eu quero fazer, tá bom? Percento π é aquela variável pré-definida do Scilab que tem a melhor aproximação de 64 bits de π. Seja, poderia, dava da mesma coisa. Eu estou querendo chamar a atenção para o incremento aqui, você vai ver em seguida por quê. Então, quando eu fizer y igual a seno de x, y vai ser também um vetor do mesmo tamanho de x. Tá bom? Com o primeiro elemento igual ao seno de 0, depois o seno de 1, seno de 2. Tá bom? Ou seja, o y vai ser isso daqui. Aí eu vou fazer aqui, ó, plot 2D, x, y. Está aqui a nossa curva, entre aspas, né, do seno de x. Bom, por que ela está tão cotoveluda aqui, gente? É porque eu estou com poucos pontos, tá bom? Mas eu acho interessante, eu vou melhorar um pouco essa curva aqui agora, tá bom? Ao invés de pôr de 1 em 1, o x, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, x igual a 0, 2 pontos, 0,5, 2 pontos, 2 vezes percento π. Deu isso tudo aqui, tá bom? Y
y igual a seno de x. Okay. E agora, plot 2D x, y. Já ficou melhorzinho, não é? Bom, eu coloquei esses dois aqui, gente, porque o próximo que eu vou mostrar aqui vai ficar bem bonitinho. Bom, mas é importante que vocês entendam que toda curva desenhada aqui pelo Scilab é uma poligonal. Às vezes os segmentos que a compõem são tão pequenininhos que para a nossa acuidade visual parece uma curva suave. Então agora eu vou fazer aqui, bom, eu vou fazer x igual a 0, 0.1, 2 vezes percento π. Vou até pôr um ponto e vírgula aqui, gente, para ele não ecoar, porque esse vetor aqui vai dar grandinho, tá bom? Vamos ver qual o tamanho desse vetor aqui, size de x, 63, tá bom? Se botar 63 números aqui na tela, não ia ser informação para mim. Agora, y igual a seno de x, vou pôr também o ponto e vírgula aqui para não ecoar. Plot 2D. Bom, gente, aí uma curva bonitinha, parecendo aquelas que vocês veem nos livros aí. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui agora, gente, coisas que também não fazem parte do nosso curso, mas podem ser muito úteis para vocês. Tá bom? Uma coisa legal de você fazer para você ter um negócio mais bonitinho é aplicar aqui sobre editar propriedades da figura. Aí aqui vocês têm que vir aqui e ir brigando com isso daqui para vocês verem quantas coisas que a gente pode fazer. Tá bom? Nós vamos trabalhar sobre essa polyline, que é exatamente essa curva que está aqui. Bom, ela está em preto, não está? Eu vou mudar ela para verde. Tá? Poderia ir mudando aqui, ó, tá vendo? Vou mudando aqui do jeito que eu quiser. Tá? Vamos deixar ela em vermelho aqui. Agora está muito magrela, gente. Vamos engordar. Passar para a espessura 4. Bom, eu não quero essa linha assim não, gente. Eu quero ela picotadinha. Bom, e várias outras coisas, muitas e muitas outras possibilidades que existem para você configurar o seu gráfico. Tá bom? Vale muito a pena para vocês produzirem esse tipo de figura. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Tem uma coisa muito importante aqui, que é copiar para a área de transferência. Tá bom? Quando você copia aqui, depois você cola ele num documento Word que você está trabalhando, por exemplo. Bom? Então, para vocês obterem figuras para colocar em trabalhos práticos, isso aqui é uma coisa muito boa. Bom, o que mais que eu quero falar para vocês aqui? Bom, tudo isso, gente, todas essas coisas que você consegue fazer aqui com esses controles aqui, é possível de fazer também programando. Bom, mas o conselho que eu dou é o seguinte, é cheio de coisa, imagina uma coisa com tanta escolha, gente, significa que você tem que se especificar, você quer desse jeito, eu quero daquele outro, você tem que falar muito sobre as coisas. Tá bom? Então isso se reflete num programa muito detalhado. Pode valer a pena se você for executar 1000 gráficos parecidos com aquele. Ou 50, tá bom? Não precisa de 1000, não. Se você for executar vários gráficos, vale a pena você descobrir como é que faz para programar e obter aquele efeito que foi agradável para você. Entendeu? Se não, se for uma figura só, como é muito frequente o caso, você faz o gráfico mais simples possível e depois você vai modificando aqui com esse editor. Bom, você pode mudar a posição dos eixos, você pode mudar a distância entre os tiques de cada eixo, enfim, tem muita coisa que pode ser feita. Hein? 3D também dá. Tem até um exemplo na apostila, vocês podem olhar lá, tem muita coisa para fazer, bem bacana. Bom, você pode fazer também várias curvas em um gráfico só. Às vezes você tem uma matriz que você faz o seguinte: a gente está fazendo gráfico x e y só precisava ser vetores. Tá bom? Você fazer várias curvas com um comando só,
você faz o seguinte, o x tem que ser um vetor coluna, e você vai plotar o x contra cada uma das colunas de uma matriz. Tá bom? Então você obtém várias curvas ao mesmo tempo, e para cada uma delas, o Scilab vai escolher uma cor de tal forma que você consiga distinguir. Então, veja esse exemplo aqui. Ó. Teve uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Aqui estou usando o Lean Space. Tá bom? Vocês lembram o que é o Lean Space? Você tem o Lean Space para gerar também vetores regularmente espaçados, só que você fala quantos pontos que você quer. Nesse caso, gente, na hora de a gente desenhar gráficos, olha, 100 pontos para uma tela comum, assim, 100 pontos sempre dá uma curva muito suave. Bom, e às vezes, o problema de calcular o intervalo, que é o seguinte, às vezes você está fazendo gráfico de coisas muito grandes, às vezes de coisas com valores muito pequenos, então você calcular o tamanho do intervalo de cada vez fica muito chato. Você fazendo com Lean Space, você fala assim, eu quero 100 pontos, porque eu quero fazer um gráfico, daí o negócio sempre dá certo. Então, no caso aqui, ó, eu estou fazendo um gráfico que vai de 0 até 3π com 101 pontos. Por que tem o Lean? Muito bem observado, tá bom? O x tem que ser um vetor coluna, tá bom? Para esse negócio funcionar. Então, sem esse apóstrofo aqui, não ia dar certo. É a exigência da plot 2D, tá? É assim que é. Tá bom? Então tem que ser vetor coluna. Faz uma certa lógica, porque você vai plotar uma coluna contra cada uma das colunas da matriz M. Tá bom? Então agora aqui, essa matriz M, eu estou construindo ela por aquele método de colocar uma matriz do lado da outra. Então, ó, x é um vetor coluna, não é? Então o seno de x também é um vetor coluna. Eu estou colocando ao lado desse vetor coluna outro vetor coluna, que é o seno de 2 vezes x, e outro vetor coluna, que é o seno de 3 vezes x. Tá bom? Para montar essa matriz. Essa matriz está sendo montada na hora aqui. Está montada entre esse colchete e esse daqui. Bom, então, a gente obtém esse gráfico aqui. Você repara que ele já... aqui está o seno de x, né? Esse com a frequência mais baixa, depois tem o seno de 2x, depois o seno de 3x é o verde com a frequência mais alta.